Nesse vídeo, eu vou te contar como é que você pode usar algumas técnicas para melhorar o teu desempenho nas provas, sem necessariamente precisar estudar mais, com o conhecimento que você já tem. Depois que você assistir esse vídeo, você vai ter um desempenho melhor nas provas, beleza? Vem comigo que eu dividi essas dicas, essas técnicas em passo a passo, e aí eu vou comentando, além das técnicas, a minha experiência de como isso me ajudou a passar em concursos, beleza? E o primeiro ponto que eu vou falar aqui para vocês é sobre o estado mental. É muito importante que a gente vá para a nossa prova com o estado mental correto. E como é que a gente faz isso? Desde o momento que a gente acorda para ir fazer aquela prova, a gente tem que ir se preparando para chegar bem na prova, tá? A gente tem que se preocupar com duas coisas aqui, né? Com uma coisa, na verdade, é diminuir a ansiedade ou diminuir o nervosismo. A gente não pode chegar emocionado demais para fazer aquela prova. E existem algumas técnicas para combater isso? Existe. Como eu falei, a gente pode mentalizar, né? Desde que sair de casa já ir pensando que vai dar certo, pensamento positivo, relaxando, não se preocupando demais. Se bater o nervosismo, tenta controlar. E na hora da prova, o que eu costumo fazer é rezar, né? Então, quando eu me sento na cadeira lá, já não posso fazer mais nada, vou só esperar receber a minha prova, eu faço ali meu momento de oração, coisas desse tipo. Isso me ajuda a relaxar. Algumas outras pessoas vão fazer técnicas de respiração, né? Inspirar durante 4 segundos, prender a respiração por 4 segundos, soltar a respiração por 4 segundos, faz esse ciclo até sua prova chegar. Isso vai ajudar a controlar a tua ansiedade. É muito importante que a gente faça isso para que o nosso nervosismo exacerbado não nos atrapalhe, né? Não faça com que a gente fique mais burro na hora da prova. É uma dica simples, mas que faz total diferença, tá? O segundo ponto que eu vou falar aqui é sobre quais questões você tem que resolver primeiro na tua prova. A gente escuta muito por aí pessoas dizendo assim, faz as questões mais fáceis. Não está de total errado, mas quais são as questões mais fáceis de uma prova? A gente não sabe, né? Então, o que é que eu costumo fazer? Para que eu comece a aquecer os meus motores, né, de resolver a prova, digamos assim, eu começo resolvendo as questões que eu tenho mais afinidade, mais facilidade. No meu caso, raciocínio lógico, por exemplo, é uma disciplina que eu gosto muito, que eu tenho facilidade em resolver, que eu não me atrapalho tanto, né? Assim, não caio em pegadinha, esse tipo de coisa. Para mim é tranquilo. Quando eu vou fazer uma prova, eu começo por raciocínio lógico. Informática, né? Uma disciplina que eu ensino aqui no canal, por exemplo. Se tem informática, eu vou começar por informática, porque para mim é mais tranquilo. Você vai fazer a mesma coisa com a disciplina que você se sente mais tranquilo. Depois que eu aqueci o meu motor, eu vou para as disciplinas que eu tenho mais dificuldade, no meu caso, português, por exemplo. E aí, isso me ajuda, né? Porque eu já chego em português aquecido, já chego preparado, minha mente já está no estado de atenção que eu preciso para resolver a prova. Ponto 3, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a atenção, né? Isso aqui foi uma das minhas dificuldades nos concursos, porque eu tinha um problema de atenção muito grande. Eu errava muitas questões por falta de atenção. Isso até me deixava preocupado ali, enquanto eu estava estudando. Mas, para tudo tem solução, né? Então a gente tem que começar, no meu caso era a leitura de enunciado, eu sugiro que você se treine a ler os enunciados com atenção. Como é que a gente faz isso? Percebendo se a gente está lendo rápido demais o enunciado, sabe? A gente às vezes quer resolver a questão muito rápido e dar aquela, né, pulada no enunciado. Então se treina a ler o enunciado de forma mais lenta, por exemplo. Outra coisa importante é você criar o hábito, mas tem que ser assim, um hábito mesmo automático de grifar palavras importantes. Quais são as palavras importantes? Geralmente as generalistas, né? Tudo, todos, exceto, ninguém, nenhum. E também palavras como não, né? As palavras negativas, né? Qual dessas alternativas não é a correta? Geralmente cai assim nas provas. A gente tem que marcar a palavra não, por exemplo, a palavra todos, tanto de forma tão consciente que até quando a gente não está estudando para o concurso, no trabalho, na universidade, na igreja, quando a gente vê a palavra não, dá vontade de grifar. Quando você chegar nesse ponto, está no ponto correto. Porque isso vai fazer com que você caia em menos pegadinhas e, lógico, vai aumentar o número de acertos na tua prova. Isso me ajudou muito. Não consigo nem explicar aí como é que mudou a minha forma de resolver questões. Quarto ponto, se você está resolvendo provas múltipla escolha, é você eliminar as anomalias, né? Vamos supor, vou deixar na tela aqui um exemplo, que a gente tem uma questão que seja muito óbvia, né? Vou deixar aqui um exemplo na tela de uma questão que a gente não sabe a resposta, a gente vai fingir que a gente não sabe a resposta certa, mas entre as alternativas a gente vê que tem algumas opções que são
muito claras que estão erradas, né? É um absurdo. Beleza. Por mais que a gente não saiba certo o que a gente vai fazer com as erradas, nós vamos eliminar. Beleza? Por que a gente vai fazer isso? Eu vou falar mais para frente um pouquinho do chute matemático, né? Quando a gente vai chutar mesmo a prova. E isso aqui vai te ajudar a melhorar o desempenho do chute matemático. Porque pode ser que lá pelo chute ele diga para você marcar tudo letra B, por exemplo. Só que nessa questão aqui, que você sabe que tem um errado, você tem certeza que a letra B está errada. O que é que você vai fazer? Você não vai marcar, porque você já demonstrou na sua prova, já deixou claro na sua prova que aquela alternativa é errada. Ah, mas na hora de marcar o gabarito eu posso dar uma olhada. Não vai dar tempo, tá? Quando a gente vai para o chute matemático, eu vou falar mais na frente, a gente já está sem tempo de voltar nas questões e dar aquela revisada. Antes de continuar para a próxima dica, eu vou pedir que você se inscreva no canal, porque mais de 99% das pessoas que assistem meus vídeos não se inscrevem no canal. Você me ajuda a aumentar o número de inscritos aqui e eu te ajudo com mais aulas e mais dicas para concurso? Pode ser? Quinto ponto, muito importante esse aqui, pular questões. Como é que você vai fazer isso? Às vezes, nós batemos lá na questão e ficamos querendo brigar, né? Poxa, eu sei resolver isso aqui e vou acertar, eu quero acertar. Não funciona assim, né? Nosso cérebro às vezes dá branco. A gente sabe a resposta, mas não vem à nossa mente, não vem ao nosso consciente de forma automática. Qual é a melhor coisa que você tem a fazer? Pular a questão, tá? Assinala lá do lado, deixa uma interrogação bem grande do lado da questão e vai pro próximo. Depois de umas 10, 15 questões, eu garanto a você, o conteúdo vai surgir na tua mente. Eu não acreditava nessas paradas não, mas quando você vai fazendo as provas, você vai vendo que é verdade. Eu vou deixar essa questão aqui e daqui a pouco eu volto. Beleza. Lá no seu subconsciente, né, os pontos vão se ligar e aquela informação vai voltar para você, beleza? Dica 6, cuidado com a letra A. Isso aí é uma dica muito antiga dos cursinhos, né, quem já fez cursinho presencial já ouviu isso, que é o seguinte: a banca quer te pegar, a banca quer que você erre. Né? Por mais que você saiba um conteúdo, ela vai querer que você caia na pegadinha. E onde é que ela vai colocar essa pegadinha? Né? Onde é que ela vai colocar a alternativa que ela quer que você marque, que não é a certa? Na alternativa A, porque você leu o enunciado, bateu de cara na alternativa A e fala, é essa aqui. Né? É uma cilada, Bino. Então muitos professores dizem que a alternativa A é a perigosa. Claro que você não vai deixar de marcar a letra A, você só vai tomar cuidado. Pô, parece que é a letra A, mas será que é mesmo? Deixa eu ler o enunciado. Lê o enunciado, lê a alternativa novamente, anula as outras alternativas e aí marca com confiança, tá bom? A alternativa A pode ser a pegadinha. Vamos lá, próxima dica, não sei se é a 6 ou a 7. Não mude o seu gabarito. Vamos supor que você está fazendo uma questão e está em dúvida entre duas alternativas, A e B. De cara você acha que é A. Né? Deixa lá sinalizado que é A, mas ainda está com dúvida. Começa a resolver a prova, chegou na hora da revisão, quando você vai voltar para aquela questão para dar uma olhada novamente, você fica com muita dúvida de novo entre A e B e decide mudar o seu gabarito para B. Certo ou errado? Não existe certo ou errado, mas é provável, marcou a A primeiro, provavelmente ele é certo. Eu vou te explicar por quê. De forma inconsciente, a gente consegue processar muita informação. Por mais que a gente não tenha consciência, nosso cérebro está lá trabalhando para tentar resolver qualquer questão que a gente manda para a nossa cabeça. E aí, a gente usa todo esse potencial do inconsciente aí para achar ali, né, para determinar que a A é a correta. Só que depois a gente vai ficar procurando um pelo em ovo, né? A gente vai ficar, pô, será que não é A? Eu acho que a A está errada por isso, por aquilo, e a gente vai começar a entrar numa certa paranoia. E isso às vezes atrapalha o nosso racional. Então, essa mudança de gabarito geralmente dá errado. O que é que eu vou falar para você? Se você tem muita dúvida, confia no teu primeiro instinto, tá? Antes de ir para a próxima dica, eu vou pedir para você deixar o like. Se você chegou até aqui e você está gostando, deixa o like para eu saber que você gostou desse conteúdo e produzir mais conteúdos como esse. Bora para a próxima dica, sétima ou oitava, não sei, tá aí na tela. Como chutar? Vamos lá. Resolveu tua questão, resolveu tua prova, vamos supor que tem lá 100 questões para tu resolver, para facilitar as contas aqui, e das 100 você marcou 70 com certeza, né? Sobraram 30 para você. É muito, né? 30 é muito, era para ter sobrado aí só umas 10, tá? Mas pela matemática, vamos lá. Sobrou 30, o que é que você vai fazer? Você não tem noção nenhuma daquelas 30. Eu chuto a alternativa menos marcada. Por quê? Estatisticamente, todas as provas têm um balanceamento de questões. Então, se tem lá 100 alternativas, é provável que um quarto seja letra A, um quarto letra B, um quarto letra C, um quarto letra D. É sempre assim? Não.
Tem aberrações na história dos concursos? Tem. Mas nem todo chute é 100%, a gente tem que usar alguma estratégia. E para mim, essa estratégia estatística é a melhor, tá? É a mais efetiva. Só que tem um ponto. Lembra que eu falei para você riscar as anomalias? Se você riscou as anomalias, você está melhorando mais ainda a probabilidade do teu chute, porque você está chutando só as que são possíveis. Então, como é que eu faria? Resolvi 70% da minha prova. Conto quantas alternativas letradas de forma bem rápida, tá, pessoal? Você tem que treinar no teu simulado aí, não dá para fazer na hora. Conta quantas alternativas A você marcou, quantas alternativas B, quantas C, quantas D. Se ficar lá, por exemplo, vou deixar um exemplo aí na tela, né? Uma das alternativas que você marcou menos. Então você marcou muita A, muita B, pouca C, muito D. Onde é que eu vou chutar as 30 que eu não sei? Nas alternativas C. Porque provavelmente, tá? Se está faltando muito C, é porque eu não marquei as Cs corretas. Voltando, se você anulou as anomalias, exemplo, tem uma questão que você tem certeza que a letra C é o gabarito errado, você vai marcar C no seu gabarito? Não. Você vai alterar o seu chute para uma das outras alternativas que pode ser a verdadeira. Isso é óbvio. Mas o chute vai te ajudar a melhorar o teu desempenho. É isso, pessoal. Com essas dicas eu tenho certeza que você vai melhorar o seu desempenho nas provas sem precisar estudar mais, né? É claro que você vai continuar estudando, mas essas estratégias de resolução de questões vão fazer teu desempenho melhorar. Se você é novo aqui na área, eu vou deixar alguns vídeos do meu canal para que você possa assistir e continuar se preparando para os concursos públicos. Tranquilo?